Classe 2. O Sindicato Metropolitano da Bahia, como vota? A favor. Com ressalva. Tem que ter ressalva. Classe 2. Credores com garantia real. Votei com ressalva. Rádio Telecomunicações Militar, como vota? Banco Nordeste do Brasil. Banco Nordeste rejeita o plano e acrescente mais solicitação de registro em ata e os motivos dessa rejeição são expostos na objeção apresentada pelo banco ao juiz da quinta vara civil da comarca de Olinda em março de 2011, ressaltando ainda que o crédito do BNB é oriundo de recursos públicos, o FNS, que não pode sofrer deságio por disposição legal. Credor Rádio Net. Sim. Credor Estrela d'Alva Fardamento Limitado. Sim. E credor SES, Empresa de Comunicação e Segurança Limitada. Sim. Classe 3. Credores com credores quirografários. Banco Santander do Brasil. HSBC. Não. Silêncio, por favor. É um ato formal e exige que seja respeitada a formalidade em razão de que estamos aqui representando o juízo da quinta vara civil da comarca de Olinda, de modo que eu peço paciência e peço a todos o respeito e peço silêncio. Nós estamos fazendo uma apuração de um plano de recuperação de muita responsabilidade e que trará consequências para todos que estão aqui e outros credores também. Portanto, eu peço gentilmente que todos se comportem e que aguardem a votação para que nós possamos declarar a forma como vocês mesmos aprovaram ou não esse plano de recuperação. Muito obrigado. Antônio A.R. Aldo Vieira. Sim. Canil Colosso. CTV, Centro de Treinamento. Sim. Eric Marques Seara. Sim. JC de Paiva. Sim. Lacirne. Sim. Molas Nordeste. Sim. Moto Cruz. Sim. Proteseg. Sim. Fazendo isso. Como eu venho procurador, mas eu já solo alto. Sim. Torna técnica. Sim. Central do Condomínio. Sim. Ferreira e Silva. Sim. Gráfica Editora. Sim. Manuel Valdemar da Silva. Sim. Procerce. Sim. MB Comércio Derivados. Sim. Prisma NAT. Sim.
Banco do Brasil. Banco do Nordeste. Banco do Nordeste. Não. Banco Rural. Sim. Big Banco. Sim. Multifinanceira. Sim. Pedindo mais uma vez a paciência de vocês, eu vou fazer um intervalo 5 minutos para poder fazer o cálculo do quórum da votação para alguém sentir a fazer a declaração. Por favor, silêncio. De acordo com a apuração feita, o plano de recuperação da Sena e Sena Terceirização foi aprovado com algumas ressalvas feitas pelos sindicatos e o advogado, de modo que na classe 1 dos credores trabalhistas, 99,79% aprovou o plano dos presentes, 99,79%. Na classe 2, o plano foi aprovado com 53,55%, credores com garantia real, e na classe 3, os pirografários aprovaram com 50,77%. Dessa forma, o plano da Sena Segurança e da Sena Terceirização foi aprovado. Declaro encerrada a Assembleia e agradeço a todos a compreensão. Para os trabalhadores, eu pedi, venha à mesa mais uma vez, para que a gente preste alguns esclarecimentos, tá certo? Inclusive o companheiro Boaventura, presidente da Confederação. Então, única e exclusivamente para vocês, trabalhadores, para a gente tirar algumas dúvidas, tá certo? Eu preciso só saber, quem quiser, nós vamos registrar, como mais uma vez, nós estamos registrando tudo em vídeo, até mesmo para disponibilizar no site do sindicato, do Nordeste inteiro. As entidades sindicais somente aprovaram o plano, observando as ressalvas. Primeira ressalva foi de garantir para aqueles companheiros, primeira ressalva, para aqueles companheiros que não ingressaram na justiça, minimamente os mesmos direitos daqueles que estão na justiça. Segunda questão, fundamental, as entidades sindicais de todo o Nordeste, com arrimo da Confederação Nacional dos Vigilantes, somente aprovou com ressalva este plano, garantindo direitos inalienáveis do trabalhador, ou seja, rescisão tem que ser paga na íntegra, sem deságios. Segunda pergunta, como ficaria FGTS, como ficaria as outras obrigações?
Eu vou responder a pergunta. Toda empresa tem que recolher este direito inalienável do trabalhador, que é fundo de garantia. Mas também é credor o governo ou a União, porque 10% é 40% para a gente e 10% é para o governo. E eu nunca vi governo perder nada, e não somos nós que vamos perder. Esse é o terceiro questionamento. A outra pergunta que eu acho que é fundamental: quando eu vou botar papel bordado no bolso? Porque o que nós estamos passando é dificuldades. Então, o companheiro está dizendo que foi lesado, ele tem esse direito de pensar assim. Só que todo o Nordeste está aqui, indo e voltando, na representação dos trabalhadores em assembleia. Nada foi feito às escuras, por isso está sendo registrado em vídeo. Lesado talvez se tiver no bolso de patrão para prejudicar o trabalhador. Essa é a realidade. E foi por isso que queriam aprovar antes, e nós fomos para a luta dizer que não, porque nós queríamos essas garantias. As garantias estão em atas, as garantias estão nas assembleias que foram feitas. Tá certo? Então nós brigamos por isso. O outro questionamento que foi feito é como e quando será nós, a partir de agora, que está aprovado o plano, nós agora temos o direito de fiscalizar, ir atrás, correr para fazer o mais rapidamente possível, para ir atrás dos bancos do Brasil da vida, para ir atrás das empresas que contrataram a empresa Sena. Senão, como é que nós iríamos atrás para dizer a eles que esse é o direito dos trabalhadores? Como é que nós íamos? Ele ia dizer, não, está em juízo. Então, é preciso entender que as nossas entidades somente decidiram isso, primeiro, porque se fosse para uma falência, que eu acho que tinha gente envolvida que queria falência. Você sabe o que queria falência? Porque na falência bastava amanhã entrar um ou outro na justiça, e somente quando terminasse o processo dele é que nós teríamos a possibilidade de ver. Olha, era muito mais fácil para a empresa, tá certo? E para seu Evaldo da vida, amanhã ou depois, pegar 2 ou 3, dizer que era empregado dele, tá certo? E rolar isso mais 5 ou 6 anos. E será que nós, trabalhadores, iríamos aguentar mais do que a gente está aguentando? Agora nós temos a contragosto. Agora eu sei aonde está. Agora eu posso dizer, a empresa tomadora, foi feito um acordo e vamos para a justiça. Agora sim. Antes nós não tínhamos esse poder. Antes nós não tínhamos. Então foi por isso, trabalhadores, que nós tomamos essa atitude. Vocês não sabem o quanto isso queimou o pensamento de cada um líder sindical desse. Companheiro que veio de Camaçari, o que sofreu lá dentro com a Petrobras, mas conseguiu tirar da Petrobras. O companheiro que trabalhava no Banco do Brasil aqui, o Banco do Brasil deu dinheiro. Empresa A, B ou C. Nós vimos ali um colega advogado lendo e dando sim para a aprovação desse plano 8 vezes. 8 vezes. Eu estou mostrando 5 porque na outra mão só tem 3 vezes. Tá? Então 8 vezes o colega advogado dizendo sim, eu aprovo, sim, eu aprovo, sim, eu aprovo, sim, eu aprovo. São empresas. Sabe quem foi que disse não de forma mais veemente aqui? Os credores bancários. E qual foi a vez nesse país que banco foi a favor do trabalhador? Qual foi a vez? Nenhum. O único que se manifestou dizendo que aprovava o plano é porque hoje tem a sede penhorada no nome dele.
que é o Big. Então nós estávamos vivendo um jogo difícil, e somente a nossa união, somente a verdade, somente a transparência poderia nos garantir. Foi isso que nós fizemos, em nome também dos outros trabalhadores, que sequer foram à justiça, porque não tem condições. E se eu estou emocionado, é porque eu sei que aqui foi feito com consciência, cada um desses sindicalistas. Eu estou emocionado como advogado que sou, desse e de outros sindicatos. Vamos brigar, vamos estar juntos, vamos ver, acompanhe pelo site, cada luta do sindicato, para que a gente possa se respeitar e nunca mais fazer jogo de donozinho de empresa que quebra de forma irresponsável, sem respeitar os nossos filhos de casa. Obrigado. Eu acho que mais interessa, que alguns companheiros perguntaram ali, de como proceder, de como pagar, efetivamente. O doutor Mauro já disse para mim e para Souza aqui, presidente do sindicato, que a partir da homologação do plano pelo juiz, o sindicato vai estar recebendo a lista dos trabalhadores com os valores propostos pela empresa e a partir daí com os procedimentos para fazer acordo ou não, tá certo? Para que seja efetivamente iniciado os pagamentos. Alguns colegas me falaram ali de que receberam cartas com valores, etc. Obviamente, esqueçam isso, porque o valor que a empresa pode dizer que é esse, tem de ser confirmado a partir dos cálculos que o sindicato ou os advogados possam fazer. Tá certo? Porque vai se considerar o valor que é justo. Quantas férias, quantas horas extras, quanto isso, quanto aquilo, pode não ser aquilo efetivamente que a empresa está propondo. Então, assim, o plano que está sendo aprovado agora, que foi aprovado agora, é a regra do jogo. Tá certo? É a regra do jogo. Não quer dizer que é a solução individual de cada um. A questão individual de cada um vai estar sendo tratada exatamente na individualidade. Ou quem tem processo, ou quem não tem processo com suas rescisões. Algumas coisas, e quem estava aqui na reunião anterior sabe, por exemplo, que havia uma proposta da empresa de quem tivesse até R$ 1.500 pagar, receber R$ 1.500 depois do desconto de 50%. Nós estamos elevando, conseguimos negociar, propor e elevar para 3.000, tá certo? Com desconto de somente 20%. E mesmo assim escrevendo uma coisa que não estava escrita anteriormente, de que esses pagamentos poderão ser objeto de acordo. Então, até para que haja desconto de 20%, qualquer trabalhador tem que primeiro fazer acordo com a empresa. Se você não quiser fazer acordo com 20%, não faz acordo com desconto de 20% nem com desconto nenhum. Tá certo? Uma outra questão que é preciso deixar claro, aliás, reafirmar, tá certo? Que são os casos das ações trabalhistas que pode haver esse tipo de desconto. E mesmo assim, se cada um quiser fazer acordo, tá certo? Porque a palavra que está escrita aqui é poderão fazer acordo e não deverão. Isso a gente fez questão de trocar. Nós também fizemos questão de deixar claro, e está aqui escrito logo no início, que aqueles que não têm ação trabalhista, mas que têm rescisão para receber, a empresa se obriga a pagar integralmente. Então, o que é bom ficar claro, e por isso que a nossa responsabilidade, do Dr. Fragoso, do Souza e nós, é esclarecer as coisas, tá certo? Deixando cada um à vontade para procurar o sindicato ou o advogado que quiser, porque cada um é livre para fazer o que quiser, mas o sindicato tem a responsabilidade de zelar por isso e está cuidando disso. E por último, eu quero dizer uma coisa aqui: nós na verdade não quisemos, não estávamos, não é do nosso interesse entrar nessa história da recuperação judicial da SEMA. Agora, é bom que alguns companheiros mais experimentados, vou chamar assim na categoria, se recordem de que isso para a gente também não é comum. O comum é empresa de segurança desaparecer de uma noite por dia e deixar todo mundo a ver navios. Nós estamos enfrentando um procedimento diferente. E como que nós nunca enfrentamos empresas de segurança fazendo isso. Então é a primeira vez que nós estamos enfrentando isso. E
enfrentando pela primeira vez, nós temos que fazer com zelo e com cuidado e a responsabilidade necessária de estar defendendo os interesses da categoria, de estar defendendo a coisa certa e não simplesmente poder, como vimos na sessão anterior, chegar aqui e ver um plano e dizer é isso, amém, acabou, e não, porque não é assim dessa forma que as coisas podem fazer. Nos deixaram uma situação, que é para ficar claro, que só tínhamos duas opções: ou esse plano com a possibilidade da empresa pagar, ou a falência da empresa, que significa, na verdade, a mesma coisa que aconteceu aqui com outras empresas: falir, quebrar, sumir, etc., e não dar satisfação para ninguém. E o pior é que num processo de falência, diferente até da quebra, às vezes a gente bota o contratante e o contratante responde. Num processo de falência, a gente iria com uma fila lá de credores, e normalmente na rabeira da fila, um banco mais esperto recebendo antes, e a gente, com certeza, esperando aí uns 10 anos para não receber coisa nenhuma. Então, o processo, o problema da Sena, não é um problema que está resolvido nesse momento, mas se virou uma página para se dar enfrentamento àquilo que é direito nosso, direito de cada trabalhador, direito de cada trabalhador. Portanto, o que eu gostaria, em nome da Confederação Nacional, confederação que agrega todos os sindicatos que estão aqui e sindicatos de fora daqui também, é que os companheiros procurem o sindicato. Se tiver alguma contrariedade, que é a opinião de cada um, ninguém é obrigado a gostar de mim, de gostar de ninguém, tá certo? Que procure um advogado de confiança. O sindicato tem um corpo de advogados dos mais competentes, mas que procure zelar pelo seu direito, procure zelar pelo que é seu, porque na nossa profissão não há lugar para a gente entregar o que é nosso. Nós zelamos pelo que é dos outros. E o que a gente diz o dia todo para a empresa, para as empresas é o seguinte: o que é meu, o que é seu é seu. Você está no dia a dia no posto de serviço, tomando conta e com facilidade às vezes de pegar o que é dos outros. E a gente, graças a Deus, deixa para lá o que é dos outros, só cuida do que é nosso. Portanto, nessa hora, não tem cabimento da gente deixar que leve o que é nosso. A Sena tem mais de 5 mil pessoas hoje prejudicadas. E a gente espera e a gente pretende, tá certo, que esse prejuízo, que haja salvação para esse prejuízo. A empresa já está dizendo que existe cerca de 12 milhões bloqueados, existe mais cerca de 5 milhões aí em outros créditos, me parece, crédito de recursal, tá certo? Portanto, assim, se alguém quiser sair daqui com alguma notícia, com alguma palavra de estímulo, a gente pode dizer: há esperança de receber o dinheiro da Sena. Há possibilidade de receber o dinheiro da Sena. Porque também, se não houvesse, nós estaríamos aqui falando disso. Agora, é preciso que a gente não fique esperando que as coisas caiam do céu. É muito salutar, é elogiável. Eu dizia aqui para o doutor Fragoso, é diferente uma assembleia onde tem banqueiro, onde tem outras partes, tá certo? Que vocês estejam presentes para vocês manifestarem a indignação, a insatisfação, a contrariedade, tá certo? Porque em outras oportunidades, quando a empresa desaparece, nós não temos essa oportunidade de sentar diante de um representante de justiça, diante de um representante de banco, muitas vezes que usou os serviços dos vigilantes, como o Banco do Brasil aqui em Pernambuco, tá certo? E ter a coragem de olhar para a cara de cada vigilante, que ao invés de dizer não aqui, deveria olhar para a cara de cada um e dizer assim: eu vou assumir a minha irresponsabilidade porque ter contratado uma empresa que não cumpriu suas obrigações e pagar vocês, porque eles sim são os principais responsáveis, são omissos e coniventes em contratar empresas que não cumprem sua obrigação. A empresa não paga FGTS no mês, 2, 3, e eles estão dizendo para a gente assim: não, eu não sei de nada, não sei de nada, não sei de nada. Não é dessa forma que a gente deve tratar disso. E quando a gente está falando isso para os companheiros aqui em relação à Sena, é porque essa novela não acaba com a Sena. Creio que vocês estejam empregados em outras empresas e com certeza nós vamos viver amanhã pesadelos iguais ou parecidos, e como tal, nós, independente de qualquer coisa, nós temos que estar unidos, gostando ou não gostando do sindicato, gostando ou não gostando de mim. Aliás, eu gosto até de dizer que quem não gosta de sindicato não gosta de si mesmo, porque sindicato não são as paredes que tem lá, sindicato não é o presidente, sindicato é cada um, tá certo? Toda categoria tem um sindicato. Se tiver unido, se tiver consciente, é forte. Se não tiver unido, é sindicato fraco. E aí não adianta: não gosta da cara de Beltrano, não gosta da cara de Cigano. Portanto, esperamos, companheiros, que vocês possam
à luz desse plano que foi aqui aprovado. Aprovado, volto a dizer, ressalva nossa, ressalva quer dizer que nós aprovamos, mas não concordamos, tá certo, com o todo desse plano. Principalmente na ausência de garantia real. Garantia real significa a sede que tem lá, que já é de outro dono. Significa as contas bancárias de Servaldo, que possivelmente já tem outro dono. Significa a garantia bancária que ele disse que não tem, porque ele disse que não tem crédito em banco, tá certo? Significa as fazendas, os boi, o que tiver, tá certo? Que deveria estar trazendo, porque no dia a dia, que recebeu a fatura de vocês, pagou o salário e ficou com o bolo no bolso. Esse bolo no bolso não ficou parado. Ele foi comprar boi, foi comprar construtora, foi comprar carro de luxo, Mercedes-Benz e outras coisas mais, tá certo? E agora, na hora de pagar a gente, submete a gente a uma situação dessa daqui, submete aos trabalhadores e submete a um bocado de gente a uma situação dessa. Portanto, nós gostaríamos de dizer da importância de vocês estar aqui, mas dizer também da importância que vocês procurem se informar a partir daqui sobre detalhes aí sim, pessoal de cada um, tá certo? E como enfrentar cada um a sua situação, porque a partir daqui o sindicato não vai poder fazer um acordo assim de todo mundo por igual, 1.000 para cada um, aliás, 1.000 para todo mundo, 2.000 para todo mundo. O sindicato vai ter que tratar, tá certo? O direito de cada um, tá certo? E cada um com sua particularidade. Quem tem processo, quem não tem processo. Teve um colega ali mesmo que me comentou que tem um processo de 170 mil, parabéns. Mas o outro que me disse ali, não, eu só tenho 1.000, tá certo? Então, cada um tem seu cada qual. Não vai ser possível tratar todo mundo de igual para igual. Então, na parte da o Dragão está dizendo que o site vai disponibilizar todas as informações, inclusive esse plano, tá certo? E obviamente, da nossa parte, a gente agradece a atenção de vocês. A Confederação é um ente que tem o Souza lá como diretor da Confederação, e nós, a nível de todo o Brasil, estamos atentos a essa questão da SEMA. Mas gostaria também de que vocês ouvissem o companheiro Souza, o presidente do sindicato de vocês, para que ele pudesse também concluir com as informações necessárias. Boa tarde, gente. Eu queria agradecer primeiramente ao presidente da Confederação, mas agradecer também todos os companheiros do Nordeste que vieram e participaram de todo esse desenrolar. Não é fácil para o sindicato, é muito difícil. Como disse Boaventura, a gente nunca tinha vivido uma situação dessa, difícil, não é fácil, mas quero dizer aos companheiros que nós vamos estar na luta, informando, através do nosso departamento jurídico. Então, tudo que ocorrer daqui para frente, tudo que for apresentado através do síndico, né? Do administrador, tudo que for apresentado, todos os companheiros, através do departamento jurídico, vai tomar conhecimento. Porque assim sempre foi o sindicato e assim sempre será o sindicato aqui dos trabalhadores. Obrigado, gente. Um abraço.